Bom dia, igreja, a paz de Cristo a todos, amém? Vamos estudar hoje aí a carta aos Romanos, capítulo 4, tá? Antes, como sempre, fazer uma breve revisão, né? Só que eu queria dar uma repassada bem rápido de tudo que foi falado até aqui, só para a gente refrescar a memória, para a gente recordar, tá? Então, a carta aos Romanos foi escrita provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo, né? Na cidade de Corinto, na Grécia, durante a terceira viagem, né, missionária do apóstolo Paulo, tá? Então, isso aí ocorreu um pouco antes de Paulo ir para Jerusalém, quando ele foi preso, acusado de profanar o templo. Depois disso, ele acaba indo finalmente para Roma, né? Não do jeito que ele queria, porque ele vai como prisioneiro para ser julgado, né? Mas a carta aos Romanos foi escrita ali com a ajuda de um escritor, escriba, né, amanuense, como eram chamados, né? E foi chamado Tércio e foi entregue à igreja em Roma por Febe, tá? Uma cristã ali que servia ao ministério, né? Era um auxiliar ali na igreja em Cencreia. Cencreia, a cidade portuária também, próxima de Corinto, ali na Grécia, tá? Carta aos Romanos é a mais longa, né, das epístolas do apóstolo Paulo, é considerada a mais teológica e também uma das mais importantes, tá? Então, Paulo escreve essa carta destinada a todas as igrejas ali, né, espalhada pelo Império Romano, tá? Igrejas essas que eram compostas por judeus, também por gentios, que eram não judeu, que se convertia, né, ao cristianismo, enfim, se tornavam seguidores de Cristo, tá? Só para a gente recordar, dar uma repassada bem rápido, desde do início. Lá no capítulo 1, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele dirigiu essa sua carta a todas as pessoas, de uma forma geral, tá? Mas com uma ênfase especial aos gentios, quando ele explica aqui o quê? Que o evangelho é a mensagem, né, da salvação para todo aquele que crê, tá? Sem distinção. Depois, no capítulo 2, ele segue ali seu argumento de que todas as pessoas, em todos os lugares no mundo, né, todos nascemos já pecadores, tá? Só que aí ele já volta a sua atenção para quem? Para os judeus, né? Seu foco era mostrar o quê? Que enquanto os judeus eram pessoas, entre aspas, privilegiadas, né? Eles não eram necessariamente pessoas salvas, não é verdade? Ou seja, o fato de eles terem a lei com eles ali, isso aí não garantiu que eles estivessem numa boa situação diante de Deus. Isso porque os judeus achavam que eles estavam isentos do julgamento divino, não é verdade? Por quê? Porque era um povo escolhido de Deus, porque eles tinham a lei com eles, né? Então, Paulo argumenta que nem posse da lei, nem circuncisão, né? Nada disso aí isentava ninguém do julgamento divino, tá? Tá todos na mesma situação. Mas, pelo contrário, isso mantinha eles num padrão até mais elevado de responsabilidade, né? Eles conheciam a lei. Então, Paulo vai dizer que os judeus que julgavam os povos pelos seus pecados, eles eram também culpados pelos esses mesmos pecados, tá? Depois o apóstolo Paulo vai dizer que o julgamento de Deus também é imparcial, né? Que não é baseado ali, que é baseado em ações e não no status, na identidade, né, de cada pessoa, tá? Paulo enfatiza depois que o propósito da lei também é expor o pecado do homem, né, da humanidade. A lei não salva ninguém, tá? Ele fala sobre a circuncisão também, que a circuncisão não é nenhuma garantia de salvação, tá? E que a verdadeira circuncisão não é um ato físico, um sinal externo, não é verdade? Mas é algo que provém do coração, né? Enfim, aqui ele enfatiza que não é a aparência externa, não são as práticas religiosas que interessa, que importa para Deus, né? Mas a verdadeira condição do coração de cada um, tá? Então, a mensagem de Romanos 2, a recordação ainda lá do capítulo 2, tá? É um alerta de que todos nós somos pecadores, né? Aqui na verdade é um chamado à humildade, tá?
todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, tá? Romanos 2 é um convite para a gente refletir acerca das nossas ações, né? Quando a gente está julgando o próximo. Até porque Deus não faz acepção de pessoas e todos serão julgados, né, com o mesmo critério, tá? Mas a mensagem é clara, volto a dizer, ninguém escapa do julgamento divino, né? E principalmente se confiando em privilégios, né? Como era no caso na época, era o nascimento judaico, a posse da lei que eles achavam. Até hoje em dia o judeu pensa dessa forma, né? Isso se estendeu até hoje, tá? Os homens, até hoje eles agregam certas condições ali, né, certos atributos para quererem se tornar dignos diante de Deus, né? Hoje em dia são as obras sem fé, o famoso legalismo, né? Como que se pudesse comprar a graça de Deus, amém? Mas, como eu disse, o que importa para Deus é a verdadeira condição, a intenção do coração de cada um. Então, obediência exterior, tá? Sem uma transformação interior é insuficiente, né? Deus, ele é perfeito. Então, é necessário o arrependimento genuíno, tá? Aqui, para fechar, só essa breve revisão, como eu disse, para a gente entrar no assunto de hoje, capítulo 4. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo anuncia que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, tá? Em seguida, ele vai descrever ali a depravação, né, dos ímpios, tá? No capítulo 2, Paulo descreve o pecado daqueles que tinham conhecimento da lei, tá? Aí no capítulo 3, aula do nosso irmão Léo, semana passada, tá? Ele já aborda questões como justiça, como pecado e também a redenção. Hoje a gente vai continuar falando sobre a redenção, né? O assunto principal. Então, se no capítulo 1 e 2, tá? Ele fala sobre a condenação e conclui que seja judeu, gentil ou qualquer povo, já nasce pecador, não é verdade, merecedor do castigo eterno. É interessante a gente ver, depois ele vai mais além, ó, que no capítulo 3 ele já tira qualquer esperança de salvação, né? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E novamente ele enfatiza que o judeu não tem vantagem nenhuma em relação aos outros povos, tá? Todo mundo, né? A régua de Deus é uma só, tá? São igualmente pecadores, como disse no versículo 10 da aula passada lá. Não há um justo, nenhum sequer, tá? Isso, logicamente, devido ao pecado, à iniquidade, né, do homem, do ser humano, tá? Então, todo mundo está abaixo da perfeição, né? Não existe um perfeito, tá? Então, isso indica o quê? Que requer existe, né, a necessidade de um Salvador. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Paulo vai dizer que a salvação ela é alcançada pela fé em Cristo, né, e não por obras. É bem interessante. Paulo vai dizer aqui que a fé em Jesus e não a lei de Moisés, que é a chave para se vencer aqui o pecado e até para se viver, né, uma vida justa, tá? E para isso, agora que a gente vai entrar no assunto de hoje, Paulo vai usar o exemplo de Abraão, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre esse personagem aí, né? O exemplo de Abraão, um homem que foi justificado pela fé, tá? O pai da fé. E interessante, a gente vai falar depois com mais detalhe, Abraão ele foi considerado justo antes mesmo de ser circuncidado, tá? Isso já de cara já demonstra que a promessa de Deus, né, ela se estende além dos limites do judaísmo, né? É bem interessante isso. Então, alcançando a todo mundo, qualquer um que crê, assim como Abraão creu, né? Abraão, a gente vai ver que ele não se baseou em circunstâncias terrenas, no seu potencial, na sua capacidade, não é verdade? Circunstâncias visíveis, mas ele acreditou em quê? Plenamente nas promessas de Deus, né? Mesmo quando elas pareciam impossíveis. Abraão, sai da tua terra, vai para um local onde eu te mostrarei. Aqui se iniciou tudo, né? Então, esse capítulo 4, tá? Eles nos desafia a gente a refletir acerca de quê? Da natureza da nossa fé, né? Será que a gente tem uma fé na mesma intensidade que Abraão teve? Né? A gente vê que a fé de Abraão, ela não era uma fé passiva, mas era uma fé ativa e que trabalhava juntamente ali com a promessa, né? Tá? E no final a gente vai ver, o apóstolo Paulo diz que isso aí lhe foi creditado como justiça,
E olha que interessante, essas palavras foram escritas na época, também não foi só para Abraão, mas foi para todos nós, se estende até os dias de hoje, porque elas garantem que se a gente crê no sacrifício de Cristo como único meio de salvação, se a gente crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós também seremos justificados, né, diante de Deus. É isso que o Romanos 4 ensina. Né? Cerca disso aí que a gente vai falar hoje, a certeza da justiça pela fé, tá? Então, pequeno esboço aqui, ó, do versículo 1 ao 12, fala sobre a fé de Abraão antes, né, da circuncisão, antes dele ser circuncidado, tá? Do versículo 13 ao 17, fala sobre a promessa que é recebida através da fé. Do versículo 18 ao 22, fala sobre a fé inabalável de Abraão, né? Volta a falar. E do 23 ao 25 aqui finaliza falando sobre a justiça de fé que é aplicada a todos, né? Sem distinção. Eu vou ler aqui para começar do versículo 1 ao 12, aí a gente vai explicando versículo por versículo, tá? Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Amém? Então vamos lá, como nós vimos, o pecado do homem, né, distanciou, separou a criatura do Criador, né? Separou o homem de Deus, né? Então deixou toda a humanidade na mesma condição ali perante Deus, como diz Romanos 3,10, né, que eu acabei de citar, não há um justo um sequer. Isso significa que todos nós necessitamos, então, de um Salvador, tá? E nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai explicar de que forma que se alcança a salvação, né? Ele vai dizer que é através da fé. Como eu disse, ele vai utilizar aqui o exemplo de Abraão, né, da fé de Abraão, que é considerado o pai da fé, o pai do povo judeu, enfim, uma figura-chave aqui na história do cristianismo, tá? Então, Paulo usa esse exemplo da fé de Abraão para ilustrar o quê? Que a fé sempre foi o meio de justificação, né? Não existe outro caminho. Então, após Paulo mostrar que a lei não salva, ele mergulha aqui nesse argumento de que todo mundo, todos nós somos justificados, né? Tão somente pela fé. E olha que interessante, ele inicia mostrando ali na própria Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele mostra ali para os judeus que Abraão foi justificado pela fé. E esse argumento foi muito importante, por quê? Porque os judeus, eles tinham Abraão, né, como uma grande pessoa, eles admiravam Abraão ali, tá? O patriarca Abraão. Mas o apóstolo Paulo, ele fala ali, ele mostra o quê? Que apesar de ser um homem bom, né, por ter as suas qualidades, humanamente falando, mas Abraão era um ser humano passível de tropeço, de erro, como qualquer pessoa, né?
Então, esse conceito é muito importante porque a fé cristã, ela ensina isso, né? Que as pessoas são reconciliadas com Deus mediante a fé em Cristo, no seu sacrifício. E não por esforço próprio, não é por seguir lei, não é por executar nenhum tipo de obra, tá? Paulo também enfatiza, é interessante, Abraão não nasceu justificado, mas ele foi justificado quando ele creu, quando ele acreditou na promessa de Deus, né? E minha observação, como eu disse, obrigado. Como eu disse, isso ocorreu antes, né, de ele ser circuncidado, isso é muito importante. O que mostra mais uma vez que a justificação não é através das obras da lei, né? Então, no versículo 1, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele já inicia aqui com a pergunta fundamental, olha lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? No versículo 2, ele complementa ali a pergunta, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Ou seja, diante de Deus, lógico, né, não cabe esse orgulho, porque a justiça de Deus vem de algo muito mais profundo, né, muito mais elevado, tá? Mas Paulo levanta essa questão, né? Abraão foi justificado ali diante de Deus pelas suas obras? Não, lógico que não. Ele cita aqui como exemplo aqui o Gênesis 15:6, que diz, Abraão creu no Senhor, isso aí lhe foi creditado como justiça, né? Então aqui prova mais uma vez que Abraão não foi justificado pelas obras que ele praticava ou por nenhum outro motivo, mas foi mediante a fé que ocorreu. Deus fez uma promessa a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão confiou que Deus cumpriria essa promessa e mediante a sua fé, ele acreditar nisso, Deus creditou a ele justiça, tá? Então, para Abraão receber aqui essa condição de justo, ele não teve que obedecer nenhuma lei, não teve que fazer mais nada, não teve que executar nenhum ritual, né? Como, por exemplo, a circuncisão. Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas Abraão pura e simplesmente creu, ele acreditou, tá? Aí no versículo 4 e 5, Paulo vai dizer que a justiça de Deus é um dom e não um salário que se ganha. Isso por quê? Volto a falar, a justiça de Deus que foi imputada a Abraão e não precisou trabalhar para ganhar essa justiça ali. Por quê? Deus justifica aos que creem, né? Então, todos que vêm a Deus através da fé, ele é, sim, considerado justo, né? Volto a falar, né? Através de obras, né? Rituais, não é seguir a lei, né? Até porque ninguém conseguiu cumprir a lei, humanamente falando, só o Senhor Jesus, tá? Enfim, Paulo constrói esse conceito de que a justificação ela é separada, ela é apartada das obras da lei, né? Não tem a ver uma coisa com a outra. Até porque se as... Pode falar, Ailton. Não, pode terminar o raciocínio. Até porque se as obras levassem à justificação, né, não seria a graça de Deus, mas sim merecimento humano. Tipo, o que eu recebi de Deus foi porque eu fiz por merecer, eu fiz alguma coisa. Então, eu acho que está funcionando. Então, no versículo 1 e 2, a gente está fazendo, o Paulo está fazendo uma construção muito legal. E ele está falando, e até certo ponto, eu imagino que para a cabeça do judeu, ela faz muito sentido. Olha, você, homem judeu, você pecou, você não está diante da lei, você está condenável. Mas daí vem sempre a pergunta, porque nós somos imperfeitos, eu acho que para eles também era fácil de reconhecer que eles não eram perfeitos. Mas quando eu penso nisso, eu necessariamente começo a pensar, mas e Moisés? Mas e Elias? Mas e Enoque? Daí vem os a mais, porque sempre parece que tem alguém que é muito melhor que a gente. E Paulo ele pega e começa dando um tiro na cabeça do argumento, que quem é mais importante para o judeu do que Abraão? E ele começa justamente falando, e Abraão, que é o nosso pai, que é a figura mais importante dentro do Velho Testamento. E olha, existe a resposta que ele dá, eu acho que tem uma ironia muito grande aí. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. É interessante isso, porque quando a gente olha a história de Abraão, parece uma história de protagonismo. Não, Abraão foi, Abraão viu, Abraão fez. Abraão, ele se justificou.
Mas com a pergunta que foi feita por Paulo e com a alegação que Paulo diz, Abraão era tão miserável quanto qualquer um de nós. Porque no final das contas, ele era um miserável que a única coisa que ele fez de direito foi obedecer a Deus. Sim. E foi a chave, né? Exatamente. A questão de que você pega o seu maior herói e você fala, não, esse cara é o Superman. Esse cara não é o Superman. Ele só foi Superman porque ele obedeceu a Deus. E daí ele te coloca na mesma situação, que Abraão é miserável. Sem Jesus Cristo e sem justificação, Abraão é miserável também. E Abraão é miserável e precisa da graça também. Como isso. Qualquer um, né? É muito legal. Então o apóstolo Paulo foi buscar logo, né, Abraão, na cabeça, que era para os judeus ali, para mostrar, né? Então, em seguida, aqui do 6 ao 8, Paulo traz o exemplo de Davi, né? Aqui é quando Davi fala acerca do seu pecado ali, né, com Batseba, Salmo 32, fala sobre a bem-aventurança de teus pecados perdoados e os delitos encobertos, tá? Que, mais uma vez, reforça a ideia, né, de que a justificação não vem de atos visíveis, mas de uma realidade espiritual, né? E que é acessível a todo mundo. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele é incisivo, né? Ele repete ali, ele vai batendo na mesma tecla, né? Para mostrar que é aquilo, que é desse jeito, né? Como bem disse aqui o rei Davi no Salmo 32, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. E olha que interessante, essa bem-aventurança proclamada por Davi, ensinada pelo apóstolo Paulo através do exemplo de vida da fé de Abraão, não é verdade? Ela é interessante aqui. Ela não é somente para os judeus, porque, olha que interessante aqui, a lei, ela veio muito tempo depois da promessa que Deus fez a Abraão. Isso aqui é narrado, é relatado no Novo Testamento. Gálatas 3,17 diz, ó, a lei que veio 430 anos depois não pode anular a promessa feita a Abraão. Né? É bem interessante. Então, olha só, em contraste com a lei que requeria obediência a mandamentos, né, específicos, a promessa de Abraão, ela se baseava tão somente na fé, né, na confiança em Deus. É bem interessante isso aí. Agora, do versículo 9 ao 12, Paulo ele vai falar aqui, ele vai focar na questão da circuncisão, né? Vai falar só da circuncisão, se a circuncisão, se ela era mesmo necessária ou não, né, para a salvação. E ele inicia falando que a circuncisão era o quê? Um sinal de fé, tá? Porém, olha que interessante, Abraão já tinha demonstrado essa fé, né, em Deus, de que forma? Através da sua obediência, né? Então, novamente, ele enfatiza que é a fé, que não é circuncisão, que não é nada como possa fazer, né? Que traga justificação e muito menos salvação, tá? Então, a circuncisão, né, ficou ali definido que não é fundamento nenhum de justificação, tá? Como vimos, né, falar de novo, Abraão foi justificado muito antes de ser circuncidado, tá? Então, esse fato aqui, ele abre, sim, espaço para uma nova compreensão acerca da graça de Deus, né? Porque, a partir daí, entendemos, volta a falar que a graça é disponível a todo mundo, a todo que crer, basta crer, sejam judeus, gentios, né? Ficou aberto para todos os povos. E a gente vê que, assim como Abraão, ele é o pai de todos os que creem, né? Sejam circuncisos ou incircuncisos, como acabamos de ler aqui, tá? Até porque a circuncisão, o que era? Circuncisão era um sinal, né? E um selo. Como sinal, atestava para o fato de que Abraão foi justificado diante de Deus, né? E como selo, atestava que Abraão era justo, né? Então, circuncisão era um sinal e um selo dessa aliança que Deus fez com Abraão e, por extensão, no decorrer do tempo, a todo mundo, a todo aquele que crê, né? Até porque Deus não faria aliança com o injusto, né? Porque a gente vê aqui, ó, a promessa lá de Gênesis 12, 1:3, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Olha só, ela se torna uma aliança incondicional, alguns capítulos à frente, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo,
a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Então se tornou uma aliança ali incondicional, tá? E tudo isso ocorreu depois de Abraão ser considerado justo, né? Por causa da sua fé. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele tá construindo aqui uma ponte para mostrar até que a fé ela transcende, né, os limites culturais e legais, né? A fé ela sobrepõe a tudo, é a fé, tá? Paulo está mostrando que através da fé de Abraão, ele está mostrando para nós, ensinando que a nossa relação com Deus, ela inicia e termina com a fé, né? É tudo pela fé. Lógico que não é a fé que se apoia nos nossos méritos, né? Mas sim na promessa e no poder de Deus, amém? Então, Abraão creu, isso aí foi imputado a ele, creditado como justiça, tá? E esse princípio é bem interessante, ele continua vivo até hoje, olha só, se estendendo a todo que crê, né? Não somente aos judeus, é isso aí que a gente vai ver a seguir, do 13 ao 17. Eu vou ler aqui, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Mais uma vez, versículo 3 aqui lhe diz o quê? Que é a promessa feita a Abraão, que Deus fez a Abraão, não era proveniente de circuncisão ou lei, mas pela justiça da fé, né? Depois, quando fala sobre herdeiro do mundo, é acerca da promessa, né? Feita a Abraão, como ela se estendeu a todo mundo, a todos que crê, e não se limitou ali somente aos judeus, tá? Então, Paulo esclarece que essa promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo, ela não foi feita através da lei, mas pela justiça da fé. Esse ponto é fundamental também porque aqui enfatiza, mais uma vez vou voltar a dizer, a acessibilidade à promessa de Deus, né, a todo mundo, se estendeu a todos, tá? No versículo 4, Paulo argumenta que se a herança fosse baseada na lei, a fé perderia seu valor, né? Ou seja, a promessa seria anulada, se fosse baseada na lei. Isso aqui é importante entender, né? Isso aí também não é só para o judeu, mas para qualquer pessoa, qualquer indivíduo que queira depender da lei para obter justificação, né? Eu costumo assistir, não sei se os irmãos aí vêem, alguns debates na televisão de teólogo e tal, e vem muito pastor e aqueles rabinos judeus. É bem interessante, a gente ouve cada paulada que os judeus ele tem, né, uma mentalidade, um modo de entender as coisas bem diferente, né? Enfim, olha o que diz na sequência aqui do versículo 5, porque a lei traz consigo a ira de Deus, e onde não há lei também não há transgressão. Ou seja, quer dizer aqui, uma ação, ela só pode ser considerada como uma transgressão, né, se houver uma lei proibindo aquele ato, né? Tanto é que existe, né, lei municipal, estadual, federal. Então, às vezes, o que pode aqui, em outro lugar não pode, dentro do mesmo país. Enfim, a lei, ela desenha uma linha que não deveria ser ultrapassada, né? Serve para isso aí, não deveria ser cruzada. E a violação da lei, né, das leis de Deus, é o que nós conhecemos como pecado, né? A desobediência a Deus, a desobediência aos seus mandamentos, enfim. Então, a lei, ela veio, volto a dizer, para mostrar a natureza do pecado, para expor o pecado do homem, né? Enquanto, só
consequentemente, a necessidade de um Salvador. Então, enquanto a lei aponta as nossas falhas, a fé, ela nos conecta diretamente com Deus e sem as barreiras, vamos dizer, das nossas desarmonias diante de Deus, né? É o poder da fé, tá? Que mostra o poder da fé. Como diz no versículo 16, que a promessa vem pela fé para que seja através da graça, ou seja, para que seja garantida toda a descendência, tá, de Abraão, tá? Não só aquele povo que estava sob o regime da lei ali, né, do Antigo Testamento. Então fica estabelecido, né, para fechar aqui, que é só mediante a graça, né, ou seja, o favor imerecido de Deus, né, o presente de Deus. E como isso não ocorreu mediante a observância de qualquer lei, por isso Abraão se tornou o precursor de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita, né? Por isso ele é chamado pai da fé, por isso o apóstolo Paulo usou esse exemplo de fé, né, de Abraão, para poder, como referência, para poder explicar isso, né? Mais uma vez, essa expansão mostra a intenção de Deus de incluir todos os povos dentro da mesma promessa, né? É bem simples, basta crer, não é verdade? Independente de origens ali culturais, né, religiosas, tá? Depois, no versículo 17, Paulo fala sobre o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui é bem interessante, é uma referência ao nascimento de Isaac, né? Isaac foi fruto do corpo adormecido de Abraão e do ventre também adormecido de Sara, não é verdade? Por quê? Eles já tinham passado, todo mundo conhece a história, tinha passado da idade de ter filho e passado muito tempo, não é verdade? Então, esse relato aqui é fundamental para a gente entender a natureza da fé que Abraão possuía, né? Uma fé que acreditava no poder criativo, no poder redentor de Deus, né? Vou ler a seguir aqui, ó, do versículo 18 ao 22, vai explicar isso. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Interessante aqui, o versículo 18 diz, contra a esperança, em esperança creu, né? Ou seja, Abraão acreditou, né? Contra ali a esperança, ele estava convicto, sim, de que Deus cumpriria o que havia lhe prometido, né? Mesmo quando as circunstâncias ali pareciam, não é verdade, desfavoráveis, né? Conforme narra aqui o versículo 19, Abraão esperou com expectativa por algo que era impossível, humanamente falando, né? Aos olhos humanos era impossível ele ter um filho. Mesmo assim, ele acreditou que ele se tornaria pai de muitas nações, como Deus havia lhe prometido, né? Mesmo assim, ele acreditou que a sua descendência se tornaria tão numerosa como as estrelas do céu, né? Deus falou isso para ele, ele tomou a promessa para si, tá? Tudo isso mesmo estando sendo ele impossibilitado, né? Fisicamente, né, naturalmente. Então, sem qualquer esperança de ter um filho, mas ele se sustentou aqui na promessa de Deus. E volta a falar, tudo isso aí, sendo ele já um homem centenário, né? E sua esposa, além de idosa, era estéril. Se juntasse a idade dos dois, dava quase 200 anos, né? Gênesis 11:30 diz, Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Então, ela não gerou filho nem quando ela era nova, né? Imagina depois. Então, humanamente falando, cientificamente falando, era impossível ele ter um filho, né? Só que Abraão não vacilou na sua fé ali, então ele não permitiu de forma alguma que o ceticismo dominasse ele, não é verdade? Mas ele creu, ele confiou fortalecido ali na sua fé de que Deus era assim, capaz de cumprir a sua promessa, de que Deus era poderoso, né, para cumprir a promessa.
E depois, no final, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele conclui aqui que por causa da sua fé foi creditado justiça a ele, né? Deus o justificou pela sua fé, né? Aqui um detalhe para a gente entender também, tá? A justiça aqui não é um mérito ganho, mas é um estado concedido por Deus, né? Em resposta à confiança que Abraão teve de que Deus cumpriria a sua promessa, tá? Então, a gente aprende aqui que a fé, ela não depende, né, de evidências visuais, mas sim de crer realmente em Deus, crer na palavra de Deus. Então, esse estudo é um convite, né, para a gente aqui também viver essa fé, para a gente não olhar para as adversidades, para as impossibilidades e crer sempre que Deus, ele é capaz, sim, de cumprir, né, tudo que ele promete, tá? Então, temos que ter uma fé que confie na capacidade de Deus de realizar muito mais do que nós até às vezes imaginamos, né? Nós somos limitados, né? Então, a gente vê aqui em Romanos 4, a mensagem que traz é essa: a fé e a graça são apresentados como duas faces da mesma moeda aqui, ou seja, são inseparáveis. Por quê? Porque através da fé nós podemos experimentar a graça de Deus, né? Tão somente através da fé, né? Então, a fé é o meio pelo qual o ser humano ele se aproxima de Deus, e é só mediante a fé que se obtém também a salvação, né? Gênesis 12:3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Então, essa promessa, se a gente for ver na sequência do histórico bíblico, ela se cumpriu em Cristo, e mais uma vez volta a falar, está disponível a todos, não é verdade? Todas as pessoas. Aqui do versículo 23 ao 25, o apóstolo Paulo finaliza falando sobre a fé que nós devemos ter, né? Então, aqui ele falou sobre a fé de Abraão, usou a fé de Abraão para poder nos ensinar, né? E agora ele vai falar acerca da nossa fé, né? Usando Abraão, o exemplo de fé que nós devemos ter até para poder desfrutar, né, da graça de Deus. Vou ler aqui os últimos 3 versículos. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, né? Ou seja, o que significa isso? Aqui a fé de Abraão, ela não foi registrada com o intuito, a intenção só de imortalizar aqui o patriarca, né? A fé de Abraão, tá? Mas para que ficasse como exemplo, como modelo para cada um de nós, né? Abraão creu que Deus poderia ressuscitar mortos, né? E nós, seguindo o exemplo de Abraão, nós cremos o quê? Que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também pode nos conceder a vida eterna, não é verdade? O último versículo aqui, Paulo nos leva ao ponto principal, quando ele diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, tão somente mediante a fé nós somos, sim, declarados justos diante de Deus, né? E temos essa certeza da salvação, amém? Então, Romanos 4 aqui é uma mensagem de esperança e a certeza da salvação mediante a fé, tão somente mediante a fé no sacrifício de Cristo, como único meio pelo qual havemos de ser salvos, né? Como próprio Deus diz na sua palavra, amém? Esse aí foi o estudo de hoje, Romanos 4.